Galera, é o seguinte, a situação de Portugal a gente meio que já viu mais ou menos quando a gente estudou o período joanino lá no mês passado. A gente vai lembrar, em 1820 estourou a tal da Revolução Liberal do Porto. O que essa Revolução Liberal do Porto ela queria? Primeiro, queria que Dom João VI voltasse. Dom João VI estava aqui no Brasil ainda, tinha vindo para cá em 1808 porque Napoleão junto com os franceses invadiram Portugal e Dom João, corajoso que só ele, fugiu. Então essa revolução de 1820, ela queria o retorno do rei, queria que o rei jurasse a constituição que eles elaboraram, o rei deixasse de ser absolutista, queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia e queriam tirar os ingleses lá de Portugal. Porque quando Napoleão foi derrotado, os franceses eles foram expulsos de Portugal. Só que Portugal ainda estava sem um rei, Dom João ainda estava aqui. Então os ingleses eles se aproveitaram que os franceses caíram fora, se aproveitaram que o rei não estava em casa e se instalaram. Começaram a dominar a política portuguesa. Então a Revolução Liberal ela também queria a saída desses ingleses de lá. E eles até conseguem. Eles não vão exatamente expulsar os ingleses, mas eles conseguem fazer com que eles saiam, com que os ingleses saiam de Portugal. E como a Revolução se fortaleceu muito, tanto lá em Portugal e também chegou até aqui no Brasil, o Dom João VI ele não vê alternativa. Aí em 1821 ele volta para Portugal e resolve jurar a tal Constituição. Portugal então deixa de ser uma monarquia absolutista para ser uma monarquia parlamentar. Foi diferente do que aconteceu na Espanha que a gente viu no vídeo anterior. Na Espanha os revolucionários não arrumaram nada e o absolutismo se manteve. Em Portugal os revolucionários conseguiram alguma coisa. Agora, galera, muita atenção porque a situação da França ela foi bem cabulosa. Foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo lá na França. Primeiro, depois que a Revolução Francesa acaba, as coisas começam a se acalmar um pouquinho lá na França. Depois que passa a Revolução Francesa, depois que passa o período do Napoleão, depois do Congresso de Viena, as coisas começam a se acalmar um pouco. Aí tem uma galera que quer fazer com que a França volte a ser o que era antes da Revolução Francesa. Que era uma monarquia absolutista, onde a Igreja Católica tinha vários privilégios, onde a nobreza tinha vários privilégios, era um monte de sanguessuga. Lembra da Assembleia dos Três Poderes? Que é dos Estados Gerais, perdão, a Assembleia dos Estados Gerais, onde cada estado tinha direito a um voto e o povo era voto vencido, porque igreja e nobreza sempre votavam juntos. Eles queriam que as coisas voltassem a ser como eram nessa época. Aí quem vai assumir o trono lá na França é o Luís XVIII. Não confundam Luís XVIII com Luís XVI, beleza? O Luís XVI foi aquele cara que teve a cabeça cortada pela Revolução Francesa. Luís XVIII foi o cara que fugiu quando Napoleão retornou em 1814. Lembra que Napoleão foi em 1812 lutar lá na Rússia, tomou uma surra, ficou preso 2 anos e depois voltou? Pois é, quando ele volta, o Luís XVIII ele tinha tentado tomar o trono e quando Napoleão retorna ele foge, ele mete o pé, com medo do Napoleão. Sem o Napoleão agora na jogada, ele volta e assume o trono, de novo. Dessa vez, para ficar. O rei Luís XVIII ele era da dinastia de Bourbon. Então o que ele vai fazer? Ele vai restabelecer a monarquia absolutista. Vai trazer de volta os privilégios da igreja, os privilégios da nobreza. Só que o povo agora, como eu falei para vocês, o povo não tá muito afim de ficar aturando nenhum rei absolutista, não. O povo simplesmente caga e anda para as leis. Não vou obedecer e acabou. E o povo não obedece às leis. Aí o que acontece? Em 1825, o Luís XVIII morre. O rei que assume o lugar dele é o Carlos X. E o Carlos X não era muito maleável, não. O Carlos X vira pro povo e fala: vocês não querem obedecer, não? Tá bom. Pancada e prisão em todo mundo. Carlos X ele começa a obrigar o povo a cumprir as leis. Ele vai fechar o parlamento, que já não mandava em muita coisa, mas ele vai fechar o parlamento e vai obrigar o povo a cumprir as leis. E, obviamente, 5 anos depois, 1830, o povo vai se revoltar de verdade e vai iniciar uma nova revolução lá na França, que vai durar mais ou menos uns 2 dias. O povo se organizou de uma forma tão altiva, vamos dizer assim, que eles conseguiram vencer as tropas do rei. E o rei Carlos X, ele abdica do trono, ele abandona o trono. Ele não aguenta a pressão. Aí o que a burguesia vai fazer? Como eles venceram, como o povo venceu a revolução, a burguesia vai aproveitar do caos e vai colocar um rei lá no meio da parada, na calada da noite, sem ninguém perceber. Um tal de Luís Filipe I, o chamado rei burguês.
Esse Luís Filipe I, ele vai jurar a Constituição que foi elaborada em 1830. Só que, como eu falei, cara, quem fez a revolução foi o povo. A burguesia se aproveitou do caos para botar um rei lá enquanto ninguém estava olhando. Esse Luís Filipe, ele era de uma outra dinastia, era a dinastia de Orleans. E ele também, como eu falei, tinha dito que tinha jurado a Constituição, mas era só conversa fiada também. Quando a burguesia começa a ver que o cara que eles botaram na coroa, botaram no trono, não estava fazendo a vontade deles, a própria burguesia se torna oposição, beleza? Aí essa burguesia ela vai se juntar com o povo que tinha lutado antes e com os trabalhadores. E vão agora lutar também para tirar o rei que eles mesmos colocaram no trono. Coisa sensacional. Aí, alguns anos depois, em 1847, vai iniciar uma crise econômica muito grande. O Luís Filipe estava fazendo um monte de besteira no trono. O povo que já não estava muito feliz vai se revoltar mais uma vez. A oposição vai aumentar a pressão e o Luís Filipe simplesmente vai dizer não quero mais. E vai embora. Vai embora da França. Em 1848. Sabe, ele não escreve um documento, ele não faz um pronunciamento, ele simplesmente espera o pessoal se distrair, pega as coisas dele e foge. Mete o pé. Com a ausência do rei, sem um rei na França, vai ser proclamada mais uma república, agora a chamada Segunda República Francesa, que vai ser presidida por um cara chamado Napoleão III, Luiz Napoleão Bonaparte. Ele era sobrinho do Napoleão Bonaparte, aquele mesmo. O Napoleão III ele vai fazer o quê? Ele não vai exatamente dissolver, mas ele vai travar os poderes do Congresso, do Parlamento, e vai se coroar imperador da França em 1852. Vai copiar o gesto que o tio dele tinha feito. Isso, enquanto tudo está acontecendo na França, fora da França o bicho está pegando em vários outros países. A Espanha passa por um novo processo de revolução. A Itália, em 1870, começa o seu processo de unificação. A gente vai ver isso em outra aula. Aí, no mesmo ano de 1870, o Napoleão III ele vai fazer o quê? Ele vai tentar mais uma vez copiar o tio dele. O Napoleão ele tinha tentado expandir o território francês, tinha conseguido até certo ponto. O Napoleão III também vai tentar fazer a mesma coisa, e ele vai entrar em guerra contra a Prússia, chamada Guerra Franco-Prussiana. O que vai acontecer com a França e o Napoleão III? Eles vão tomar uma surra. A França vai perder a guerra, Napoleão III cai do trono, e vai iniciar uma nova revolução, chamada Comuna de Paris. Com essa Comuna de Paris vai ser proclamada a Terceira Revolução Francesa, a Terceira República Francesa, melhor dizendo. Só que a Prússia ainda estava batendo na França. A França estava lutando uma guerra fora e dentro do seu território, que era a luta nessa Comuna de Paris contra os revolucionários e a luta lá fora contra a Prússia. O cara que liderava a Prússia, outro cara que a gente vai falar e daqui a algumas aulas, era o chamado Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, então, ele vai levar a Prússia a vencer essa guerra e a Prússia ela vai se tornar um Império Alemão em 1871. Vai pegar dois territórios que pertenciam à França, que era o território da Alsácia e a Lorena, e isso vai dar uma treta desgraçada que vocês não estão ligados. Esse território aí que a Prússia vai pegar, dali a uns anos, daria início a nada mais nada menos que a Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Mas isso aí é outro episódio de outra temporada. Tranquilo? Então por hoje é o que a gente tem. Até semana que vem.